Vamos lá. Amigo oculto da firma. Por que prefere tocar num coletivo em vez de sozinho? Para mim, essa Por pergunta... que, Cleiton? Bom, vou responder porque surgiu de um só, né? Assim, as primeiras músicas eram composições que eu tinha feito em casa e tinha engavetado tudo, até cair na mão do Carlos. E como que eu fui convencido? Porque, a princípio, eu não fui convencido. Vou montar uma banda disso aí. Eu falei, pô, não, cara, não quero. Banda é muito trabalhoso, a gente sabe disso. O desgaste que é, né? Fazer acontecer. E aí o Carlos enviou as músicas pro Eduardo Mello, não me falou nada. E as músicas vieram com voz, assim, de um dia pro outro. Letra e voz, e eu fui convencido ali. Falei, pô, sozinho tá legal, mas com a galera fica ainda melhor, né? E aí veio o Carlos, Eduardo, e aí eles já tinham tocado junto com o João, né? E eu tinha o Eduardo em mente, que foi a primeira pessoa que eu mostrei esse projeto, Eduardo Soares. E quando eu mandei para ele a mensagem, ele falou, não, legal, vou tocar na banda, né? Tocar guitarra e tal. Eu falei, não, você vai tocar baixo. Ele ficou bolado, mas hoje ele está mais feliz. Foi isso. Boa. Bora pra mais. Hoje ele é um homem mais completo. Existe algum fato divertido sobre si ou seu projeto, ou uma história especial que gostaria de partilhar? Isso é com você, cara. Conta pra gente. Cara, assim, como o Cleiton falou, é um projeto que veio muito ali, o início todo da cabeça do menino Cleitinho. Então, pela onde mesmo? assim, eu acho que... Cara, eu acho que é melhor você responder essa, na real, porque sim, né? Qual que é a história especial desse projeto que você traz no seu coração? Cara, pra mim, o mais legal do projeto até hoje foi a experiência de gravar em casa, assim. Que eu gravo em casa minhas coisas, mas sem compromisso nenhum de lançar, nem nada, né? Então foi uma responsabilidade gravar. Né? A gente fez uma parte, a bateria a gente fez em estúdio, aí todo o resto foi em casa, assim, todo o processo de composição. Aí o Carlos gravou guitarra já na pegada dele, modificando umas coisas, o Eduardo. E a gravação de voz, né, foi super legal. O meu momento mais especial foi isso, foi ter feito isso assim, durante uma pandemia, né? Assim, nem se a gente quisesse também a gente teria feito em estúdio. Mas foi ter vivido a experiência de gravar em casa, de mixar, de masterizar, lançar toda a parte gráfica feita em casa pelo Carlos. E a gente ter ficado muito feliz com o resultado, assim. Para mim, acho que isso é o mais especial. E acaba que a gente fez no nosso tempo, né, também, por isso, e possibilitou para a gente experimentar muita coisa. Eu falo pela parte de voz, por exemplo, a gente testou muita coisa, compôs coisa ali na hora da gravação, mudou muita coisa, então foi um processo massa mesmo. Isso faz tornar ainda mais especial, né? Você está no controle total do processo, né? Do tempo, do timbre, enfim, de tudo, da postação da voz, da guitarra, do timbre que você pode ir lá, mexer e ficar ali o dia inteiro no quarto até chegar no melhor som. Então, acho que isso fez ser especial e ser feito por nós, apenas por nós, né? A gente teve uma ajuda, claro, no processo final de mixagem, do Alexis Gotts, que também fez isso ficar um especial importante, que é um amigo nosso e um baita artista, músico, que é referência para nós. E aí, nesse processo, né, de chamar ele para participar da mixagem, a gente aproveitou e estendeu o convite à Marina para gravar vozes em No Anis, que também fechou com tampa de ouro todo o processo. Boa. Vamos lá. Quem que você tirou aí no Amigo Oculto? Vamos ver. É grande a pergunta. Se a gente tem alguma dificuldade ou obstáculo aí na carreira artística, e que tipo, quais e como que a gente lida com essa situação? Cara, o que mais tem é dificuldade, né? Tipo, a gente é uma banda independente, autoral, tipo, todo mundo aqui já vem de outras bandas nesse mesmo cenário, né? Mais de 10, 15, 20 anos aí. Então, o que mais rola é dificuldade, cara. A gente faz, como o Cleiton comentou na outra pergunta, tudo do it yourself ali total, a gente mesmo construindo tudo, gravando, carregando equipamento. Então tem muita dificuldade, mas é o que a gente curte também, né? Então, se a gente está fazendo isso até hoje,
é porque a gente acredita muito nesse projeto, nas músicas, então acho que tem rolado, mas dificuldade é o que mais rola. Todo o processo é difícil, né? Fazer arte no Brasil, né, seja qual formato for, é um desafio, né? Se você vem do underground, você é pobre, você é um artista pobre, cara, você só vai ter obstáculo, né? Então, assim, pra gente fazer um clipe tem que ser por nós. O João fez um clipe, dirigiu, produziu todo, sozinho, carregou nas costas o clipe. Então, é sempre assim, do it yourself total. E no final isso faz ser muito mais interessante também, né? Você chegar no final e falar assim, pô, fizemos tudo sozinho e ficou do caralho. Então, a vitória também é mais saborosa. Mais uma. A vitória é mais saborosa, beleza? Acho que é a quarta. Essa é a quarta. Quais são os desafios artísticos que enfrenta ao longo da sua carreira? Acho que é parecido, né? Todos. A resposta é todos. Todos os desafios possíveis, financeiros. Pensa um. Pensa um. Esse também é. Cara, só desafio. Em nenhum momento nada foi fácil, assim. Primeiro instrumento, comprar corda, cara. A gente está falando hoje sobre comprar corda. Tudo é um desafio, tudo é difícil. Ao extremo mesmo, assim. No nosso contexto é tudo difícil. Começar um projeto do zero, assim, né? Tipo, baixar as pessoas, construir ali um entrosamento. A gente ficou ensaiando aí, se eu não me engano, sei lá, 2 anos, né? E ainda com pandemia, sem fazer show, sem nada, ensaiando, gravando, tudo com o recurso próprio ali, da forma que dava para fazer, né? Então, é o que o Cleito falou, cara. Todos os desafios possíveis. E aí você está sempre no processo de escolha, você tem sempre que decidir por uma coisa, né? Ou você faz isso ou faz aquilo. Sim. Então, esse processo está sempre tendo que escolher uma coisa, abrir mão de outra. É parte desse processo complexo, difícil de se produzir arte no Brasil, né? Você escolhe, não, peraí, eu vou comer um pouco melhor esse mês, vou sair ou eu vou comprar corda para minha guitarra. Então, assim, eu vou, enfim, pagar a conta. É sempre esse processo de escolha, né? E sempre... a escolha está sempre para o menos pior, né? É isso que é o pesar de tudo. Mas seguimos fazendo, porque a gente acredita nisso tudo. A gente acredita no que a gente faz, a gente gosta, a gente está feliz fazendo o que a gente faz. E vamos seguindo e foda-se. Foda-se todo mundo. Vamos para a última pergunta. São 5? São 5. Porra. Last question. Tem experiência com Web3, aspecto digital da música? Eu não entendi o que ele A falou. gente sente que essas novas ferramentas que surgem aí pela internet, tecnologias, vão ter um impacto nos artistas e criadores aí no desenvolvimento do seu trabalho. Web3? Fala pra gente. Web3. Cara, assim, vamos falar aí de novas tecnologias, né? Eu acho que já vem tendo impacto, né? Tipo, de uns anos para cá é notória essa quantidade de artistas novos que surgem, muito pela possibilidade que essas plataformas digitais, né, as novas tecnologias possibilitam, assim. Então, acho que semanalmente, praticamente, está surgindo aí um hit novo, um artista novo, e óbvio que algumas vezes a qualidade é questionável aí, mas tá rolando, tá surgindo, né? O Web3, cara, eu confesso que é uma parada super nova, assim, né? Então, acho que possibilidades são infinitas, mas ainda não consigo vislumbrar, assim, como que isso pode impactar na música, sabe? Porque eu acho que com esses lances de NFT também, né? De você poder... Eu sei que já rola, por exemplo, de você comprar um pedaço ali do direito de uma música, sabe? Que você ganhar dinheiro com aquilo ali também. Então, tem possibilidades infinitas, cara, mas acho que para impactar o nosso cenário, assim, independente, produtor de conteúdo, ainda vai levar um tempinho aí, né? Essa questão da Web3, né? Mas acho que as novas tecnologias eu vejo com bons olhos. A gente é super entusiasta aí de coisas mais retrô também, né? Vinil, cassete e tal. Mas acho que uma coisa não anula a outra, né? Acho que abre muita possibilidade e é isso. Assim, a gente tem que abraçar isso tudo aí também. Se não fosse por esses adventos novos da tecnologia, a gente não tinha feito o nosso disco, né? Fizemos isso em casa. Então, assim, isso é recente. E quando a gente vai lançar, quando você tem que lançar uma música, você está o tempo todo pensando no streaming, como o streaming recebe isso, qual é o formato mais adequado.
Então, é difícil assim, você produzir não levando isso em consideração. É possível? É. Mas não é o que a gente busca. Assim, a gente busca abraçar o novo também, dentro das nossas referências de velhos roqueiros. Total.